E a palavra de hoje tem muito a ver com essa semente que é lançada e encontra-se em João, no capítulo de número 20, versos 30 e 31. E a palavra de Deus diz assim: verdadeiramente Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, na Bíblia. Estes, entretanto, foram escritos. Estes quais? Os que foram registrados. Foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você pode dizer amém? Queria orar um pouco por essa palavra. Pai, muito obrigado pela revelação das tuas escrituras, que ela possa encontrar em nós, em nossos corações, guarida necessária para produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Permaneça com cada um dos teus filhos e que essa palavra, até onde se encaixa, até onde nossas vozes alcançam, possa ser propagada, Senhor. E quem sabe vidas possam entregar ao único nome que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que é o nome de Jesus Cristo. É isso que nós choramos, crendo, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós lemos aqui uma mensagem do discípulo, do apóstolo amado João, falando que muitos outros milagres Jesus proporcionou durante o momento da sua caminhada nessa terra. Ou seja, João está dizendo que além dos milagres que foram registrados, podemos lembrar de alguns. A cura da mulher do fluxo de sangue, a ressurreição de Lázaro, o cego Bartimeu que passou a enxergar, coxos que passaram a andar, a viúva, a mãe do menino que tinha morrido, e Jesus toca na esquife, na beira do caixão, e aquele menino volta a ter vida. Os 10 leprosos, que somente um deles volta a agradecer. Tem vários milagres relatados na Bíblia Sagrada. Mas o apóstolo João faz questão de dizer que muitos outros milagres foram feitos por Jesus, porém não estão registrados nas Sagradas Escrituras. Alguém já disse certa feita que se toda a vida de Jesus fosse registrada, não apenas os milagres, mas os ensinamentos, só aquele ato dos 12 aos 30 anos, que ninguém sabe o que aconteceu com Jesus, 12 anos, a última vez da infância que aparece de Jesus, ensinando aos sacerdotes em Jerusalém. 30 anos, o início do ministério de Jesus, onde ele é batizado por João Batista, conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, a fim de ser tentado pelo diabo, vence o diabo, faz seu primeiro milagre nas bodas de Caná, até que 3 anos depois ele morre e ressuscita dos mortos. Dos 12 aos 30 anos de Jesus há um silêncio. Nós não sabemos o que aconteceu com Jesus. Imagine que tudo que não foi dito sobre Jesus estivesse relatado. Muito possivelmente, dada a amplitude do conhecimento, da sabedoria de Deus, não haveria livros no mundo para caber tanta coisa, tanto ensinamento que o nosso Mestre Jesus deve ter deixado para pessoas só audivelmente, somente no campo da oralidade. Mas o mesmo apóstolo João faz questão de dizer que, entretanto, estes, quais estes? Os que estão documentados, os que estão escritos ao longo dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e do próprio João, são suficientes para que possamos acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida no seu nome. Em outras palavras, João está dizendo, você não precisa de mais nenhuma outra informação complementar, porque se você levar em consideração apenas o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João,
Isso já é o suficiente para dar crédito à pregação de Jesus, a quem ele é, os seus milagres e todos os ensinamentos que ele assim deixou para nós. E ele dá um detalhe: aqueles que acreditam nisso como sendo o suficiente como prova testemunhal e documental de que Jesus é Deus, são filhos de Deus. Onde estão aqueles que acreditam que isso aqui é a palavra do Senhor? Amém, igreja? Então você é filho ou filha do Deus Altíssimo. Você não precisa mais de nenhuma outra prova. Você já foi convencido e agora tem acesso livre nas Sagradas Escrituras para apenas aprofundar o seu conhecimento a respeito de quem é a pessoa de Cristo, qual é a nossa condição pecaminosa e como é que ele transforma a nossa condição pecaminosa em santidade, em filhos, através da graça, mediante a fé. Porém, o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João é suficiente para alguns, para outros mais céticos, para outros mais incrédulos, para outros de coração um pouco mais endurecidos, e talvez esse tenha sido você em algum momento. Você precisa de outras informações, informações complementares. Parece que não é suficiente a Sagrada Escritura. E não há problema nenhum se você duvida. Não há problema nenhum se você questiona. Não há problema nenhum se você busca resposta para os teus dilemas. O importante é compreender que só há uma resposta digna de toda aceitação. Jesus Cristo é Deus. Morreu, ressuscitou o terceiro dia e breve retornará para o seu povo. Amém? Nós vivemos mais do que nunca gerações que precisam de provas para acreditar em certa coisa. Um professor de matemática, por exemplo, não é mais suficiente ele responder que 2 mais 2 é igual a 4, por quê? Porque sim. O menino agora questiona, por que 4? Por que não 3? Por que não 5? Por que não 3,5? Professor de história, professor de geografia ou de qualquer área do conhecimento humano. Outros não. Outros se contentam com qualquer rumor de informação ou de desinformação também e se alimentam e aumentam seu grau de ignorância ou intelectualidade através de conhecimentos. E essa geração nunca teve tanto acesso à informação como outras gerações passadas tiveram. Mas informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa, sabedoria é outra coisa completamente diferente. Nós sabemos que um tomate, por exemplo, temos a informação que é um vegetal. A informação em si não acrescenta em nada em nossas vidas. É um vegetal. O nosso conhecimento aprofunda e diz que o tomate é um fruto e não uma verdura. Mas a sabedoria vai além. Ela faz a gente não colocar o tomate na salada de frutas. A gente não bota tomate na salada, a não ser que você seja meio doido, né? E queira fazer um negócio desse. Não me chame para almoçar nesse dia. Faça somente, a não ser que seja uma salada tropical, né? Mas uma salada de fruta você não bota tomate. Essa geração não se contenta, ou boa parte dela, apenas com uma evidência, com uma prova. Ela precisa de elementos plausíveis, reais, para tomar conclusões. E eu já adianto para você, a maior evidência de que Jesus é real é a Bíblia Sagrada. Posso ouvir um amém? Mas você já se perguntou o que é a verdade? Será que realmente Jesus é a verdade? Você já se perguntou
Será que Jesus realmente existiu? Mais ainda, você já se perguntou, será que Deus existe mesmo? Eu já me perguntei isso, viu? Já me perguntei muitas vezes, não poucas. Mesmo dentro da fé, eu perguntei, eu questionei. Em certo momento eu briguei com ele, dizendo: olha, você não existe. Olha, que negócio maluco. Você não existe, Deus. Você está deixando a coisa como está, podendo fazer com um estralar de dedo as coisas acontecerem. Está aqui a maior prova que eu já fiz isso, sim ou não? Várias vezes. Recentemente. Para você ver o nível de limitação de quem vos fala. Quem está falando com vocês não é um super-herói, não é um super pastor. É alguém que tem falhas, pecados e dificuldades e dúvidas. E a gente pergunta ao Senhor, mas a gente pergunta, será que a Bíblia é apenas um livro religioso? E hoje eu vou tentar, apenas tentar, sem nenhuma outra pretensão, provar para você, com mais elementos, que Jesus é real. Eu queria tirar só um pouco a Bíblia dessa equação. E lá no final eu volto para ela, para provar que ela é suficiente. Mas eu queria provar através de 3 áreas que Jesus é Deus, que Jesus é real, que ele morreu, ressuscitou ao 3º dia e breve retornará. A primeira área é a história. A segunda área é a filosofia. A terceira área é a ciência. 3 terrenos difíceis para um cristão caminhar. E eu falo por experiência própria. Não sei se os irmãos sabem, o tema da pregação não é sobre mim, é sobre Jesus, mas apenas para contextualizar, eu sou historiador. E quando eu fiz história inicialmente na Universidade Federal de Pernambuco, eu ouvi de uma professora, na minha 2ª semana de aula, perguntar assim: quem aqui é cristão? 5 pessoas levantaram as mãos. Ela disse assim, pastora Débora: eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês acreditam em profecia, né? Vou profetizar na vida de vocês. Vocês não aguentam até o 5º período. E aqui o 5º é chamado de 5º dos infernos. Diga misericórdia, meu irmão. Eu tremi na base, porque além de ter a minha fé confrontada, eu vi pessoas atentarem contra a própria vida. Quem conhece a Universidade Federal sabe que isso é real, acontece, eu vi. Aquiles foi da área 2, sabe o que eu estou falando? Área 2? É a área 51 quase, né? Minha mãe teve muito medo, pastora, sobre a minha vida e, caramba, será que é para você? Eu precisei sair da Federal e fui fazer lá na Rural. Pelo menos na Rural os prédios são até o 2º andar só. Coisa era um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, os professores eram mais tranquilos. Mas naqueles 2, 3 períodos que eu fiquei na Federal, dos 5, 4 se desviaram. E o que não se desviou era eu. E não é glória minha, é pela misericórdia e graça do Senhor. Porque não foram poucas as vezes que eu pensei, meu irmão, esse negócio de cristianismo não dá para mim mesmo, não. É muito conflitante a ideia. Só que quando a gente vai se aprofundando na história, Bolão, a gente percebe que a própria história testemunha sobre Jesus. E eu vou trazer aqui 5 historiadores para vocês. Nenhum deles é cristão. Ou seja, nenhum deles tem compromisso com o cristianismo, a Bíblia e sua ética. Mas ainda assim eles reconhecem que Jesus é real. No 1º século, existia um historiador chamado Flávio Josefo. Eu brinquei com alguns irmãos quando a gente estava antes do culto, né? Estava tocando um forró lá fora. Aí teve um que fez assim: pastor, estou me sacudindo. Calma, irmão. Segura. E era um forró. Eu disse: hoje eu vou falar sobre Flávio Josefo. Não é Flávio José.
Pelo amor de Deus. Não é Flávio José. Flávio José é um historiador do primeiro século, um pouco depois da vida, morte e ressurreição de Jesus. Flávio José era judeu, e é sabido por todos que os judeus enxergavam em Jesus e no cristianismo, no início do cristianismo, uma seita. Enxergavam em Jesus uma contracultura do que foi vivido pelos judeus nos seus quase 4.000 anos de história, desde o patriarca Abraão até o profeta João Batista. E esse historiador judeu do primeiro século, sem ser cristão, escreveu o seguinte: existia um homem chamado Jesus. Ele era conhecido por suas obras extraordinárias. Ele foi condenado por Pilatos e seguido por discípulos que continuaram anunciando a sua ressurreição. Dê um glória a Deus, meu irmão. Um não cristão, sem compromisso com a ideia que Jesus veio trazer do Evangelho, está atestando que existiu Jesus e que os seus discípulos continuam anunciando que Jesus ressuscitou. Isso é muito profundo. Para um não cristão, o judeu ele não acredita na ressurreição na forma que nós acreditamos. É por isso que eles acharam muito estranha a ideia de Lázaro ter ressuscitado depois de 4 dias morto lá em Betânia. Eles não acreditavam. E para um judeu estar falando que existia um Jesus e que os seus discípulos pregavam a respeito da sua ressurreição, muito provavelmente é a primeira prova histórica de que Jesus é real. Ah, mas ele era só um historiador? Judeu, subjugado por Roma? Então eu vou trazer outro historiador para você. Um historiador romano. Até o 4º século, Roma não tinha interesse algum no cristianismo. Até o ano 452, pós-Jesus, o cristianismo era perseguido por Roma. Então, para um historiador romano falar sobre Jesus era algo muito caro, porque ele estava atestando a existência real de alguém que confrontava diretamente os planos de Roma. O nome desse historiador era Tácito. Bote o nome do seu filho Tácito. Não é Tácia, nem Tácio, é Tácito. Que nome? Vocês que vão casar. Tácito é um bom nome para filho. Né? Viu se tiverem outros, viu, Rodrigo? Tá a cara de Tati. Já é parecido com Tati. Né? Pode usar esse nome. Tácito, ele narra a história do incêndio de Roma. Aula de 6º ano, meu irmão. Vamos lembrar? Quem foi que botou fogo em Roma? Quem é, gente? Nero. Nero César decide colocar fogo na cidade de Roma. A cara de Júlia, meu Deus, faltei essa aula. Aquela Júlia, nem se aperrei. Faltei essa aula. Só que ele não botou fogo só porque ele era maluco. Nero intitulou seu cavalo como um dos príncipes de Roma. Olha o nível de maluquice dele. Era esse nível de maluquice. Nero odiava os cristãos. Ele coloca fogo em Roma e diz: a culpa é dos cristãos. Vamos persegui-los a partir de agora. Vamos matá-los a partir de agora. É sob o mando de Nero que em 70 depois de Cristo, Roma entra definitivamente em Jerusalém, destrói Jerusalém e destrói para o cumprimento da palavra do Senhor Jesus, que não sobraria pedra sobre aquele lugar. O templo de Jerusalém é destruído. Roma é incendiada. E o historiador Tácito diz o seguinte, que esse incêndio de Roma foi porque Cristo sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de Pôncio Pilatos, e a partir disso,
Seus discípulos estavam propagando o evangelho do Senhor. Ele não tem compromisso algum com o cristianismo. Ele poderia ter inventado uma outra história, mas até mesmo a história contada pelos inimigos de Jesus atestam que Jesus é real. Plínio é conhecido como o jovem. Ah, você falou de um historiador judeu e falou de um historiador romano. Historiador não é nem profissão. Esses caras não têm credibilidade nenhuma. Mas se eu te disser que Plínio, o jovem, foi um governador romano, a coisa começa a ganhar peso. Plínio escreveu ao imperador Trajano perguntando como ele deveria tratar os cristãos. Afinal de contas, ele relata que os cristãos cantavam hinos a Cristo como se ele fosse Deus. Recusaram adorar César e preferiram morrer a ter que negar a sua fé. E tudo isso acontece poucas décadas depois da crucificação de Jesus. Agora não é mais um reles historiador, é um governador escrevendo, Rodrigo, diretamente ao imperador, que os cristãos se reúnem para adorar a Deus e negam a adoração a César. Mais uma vez atestando que Jesus é real. Suetônio é outro historiador que menciona conflitos que envolveram Jesus e seus seguidores. E mais, o Talmud judaico. Eu tenho um Talmud em casa. O que é um Talmud? Talmud é um conjunto de regras e ética judaica. E ele foi escrito contemporâneo ao período de Jesus, na mesma época de Jesus. Ele não substitui a Torá, ele não substitui o Pentateuco, mas ele é um conjunto de regras, de ética, de comportamento judaico. E ele era muito hostil ao cristianismo, ele condenava o cristianismo muitas vezes. Mas o próprio Talmud judaico admite que Jesus existiu e que ele foi executado na época da Páscoa. Mais uma vez, percebam, meus irmãos, os amigos de Jesus testemunham que ele foi real, através dos evangelhos. Os inimigos de Jesus testemunham que ele foi real, através de suas contações de história. Os romanos testemunharam. Os judeus testemunharam. Tem alguma coisa aí. Ninguém acredita, meus irmãos, e propaga uma história que vai colocar o seu pescoço na reta. O que é que eu quero dizer com isso? Você acha mesmo que se a história de Jesus não fosse real, os discípulos iriam morrer por causa de uma mentira? Se fosse mentira, eu era o primeiro a correr. E digo mais, sendo verdade, eu estando lá, muito provavelmente eu ia correr também. E a gente olha para a história que eles dizem assim, correr, Pedro andava lado a lado com ele e fez o que com Jesus? Negou. Judas andava lado a lado com ele. O que é que ele fez? Traiu. João é o único que fica até o fim da crucificação de Jesus. Porque todos os outros correm. Mas eu e você somos melhores que ele. Se a gente estivesse lá, pegasse o nosso DeLorean, viajássemos no tempo, a gente ia dizer que nem Pedro. Eu, Jesus, negar? Acho que não. Aí Jesus olha para ele, para trás de mim, Satanás. A gente às vezes, Jonas, pensa que é melhor do que aqueles homens. Eles viram os milagres e maravilhas. Uns correram, outros traíram, outros negaram. Mas eles, depois de perceberem que Jesus realmente era Deus, morreram por causa do cristianismo. E você não morre por causa de uma mentira.
Você não morre porque está contando uma história da carochinha. É outra evidência de que Jesus era real. Deixa eu compartilhar com você rapidamente aqui como é que os discípulos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele disse que não era digno de morrer igual a Jesus. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, disse: me pendurem de cabeça para baixo. E de cabeça para baixo, o sangue fica na cabeça. Ele estava lúcido a todo momento na hora da morte. Até o último suspiro. André foi crucificado em X. Também não foi crucificado igual a Jesus. Tiago, maior, foi o primeiro discípulo de Jesus a morrer. O primeiro mártir da igreja, a gente estudou isso na quinta-feira aqui, foi Estevão. Lá em Atos 6. O primeiro a morrer por amor ao evangelho. Mas o primeiro discípulo a morrer foi Tiago. Ele foi decapitado a mando de Herodes Agripa. João foi exilado na ilha de Patmos. Morreu de velhice, porém completamente solitário. Mas os olhos espirituais de João foram abertos e ele pôde ver o trono do Senhor. Filipe foi crucificado e algumas tradições dizem que ele também pode ter sido apedrejado. Bartolomeu, que também é chamado Natanael, foi martirizado. E a tradição diz que ele foi esfolado vivo. Sabe o que é esfolado vivo? A pele dele foi toda removida. Você acha que alguém morre por causa de uma mentira? Você acha que alguém bota a sua cabeça na guilhotina por causa de uma mentira? Esse povo botou. É uma prova incontestável que o que eles contavam era verdade. Tomé, aquele mesmo que eu chamo de corajoso. Eu não digo que ele era duvidoso. Tomé, gente, depois que Jesus ressuscita Lázaro, ele diz assim, ó: vamos voltar para Betânia e nós vamos morrer com ele. A gente só lembra de Tomé o quê? Ah, eu tenho que ver para crer. Mas Tomé, o corajoso, dizia: vamos morrer por Jesus. E ele morreu por Jesus de verdade. Tomé foi morto por lanças enquanto estava pregando lá na Índia. Mateus, que é chamado também de Levi, foi morto à espada. Tiago menor, Tiaguinho na série, foi apedrejado. Só que ele não morreu apedrejado. Depois que ele estava apedrejado, agonizando, começaram a golpear ele. Morrendo por causa de uma mentira ou de uma verdade. Judas Tadeu foi morto a machadadas. Simão, o Zelote, sabia se defender. Era um guerreiro. Mas foi martirizado e foi cerrado ao meio. Matias, que substituiu Judas Iscariotes, Judas não se enforcou não, ele se precipitou de um barranco. O enforcar, paixão de Cristo de Nova Jerusalém, ou do Recife. Está descrito lá em Atos 1. Matias, que o substituiu, foi decapitado. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir. Paulo, o apóstolo dos gentios, estava em prisão domiciliar e a história conta que Nero mandou decapitar o apóstolo Paulo. Sabe o que me deixa indignado? É que os apóstolos dos dias modernos só querem SW4. Os apóstolos dos dias atuais só querem cobertura, seja espiritual ou seja uma cobertura em boa viagem. Morrer por causa do evangelho, deixa para os nossos irmãos que estão lá na Síria. Morrer por causa do evangelho, deixa para o pessoal que está lá na Palestina e no Israel. Eles que morram. A gente tem que dominar por causa do evangelho. A gente tem que mandar. Jesus nos chamou para ser cabeça e não cauda. É esse o evangelho que é pregado. Enquanto isso, Pedro é crucificado de cabeça para baixo.
e Paulo é decapitado. Não estou dizendo que todo mundo vai morrer. Mas se chegar uma grande perseguição, que nós estejamos preparados para dizer: eu não nego Jesus de jeito nenhum. Ele é minha luz e a minha salvação. Você acha que alguém iria morrer, Juliana, por causa de uma mentira? Se fosse mentira, Paula, esses homens não tinham se entregado assim. O problema nunca foi as evidências. O problema sempre foi o coração do homem, que é duro para acreditar. Evidências tem aos montes. Eu estou provando para você na história. Eu ainda vou entrar na filosofia e na ciência. E depois na Bíblia. Evidência tem assim, ó. Mas as pessoas não querem acreditar. Ou querem distorcer o que querem acreditar. Abram aí, por gentileza, João 1, 11 ao 13. João, abre aí, por favor, no teu xará. João 1, 11 ao 13. Olha o que a palavra de Jesus diz sobre o endurecimento do coração do homem. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Eu e você. Os seus, quem? Os judeus não o receberam. O sangue do seu sangue não o receberam. Mas a todos os que o receberam, ele deu direito de ser chamado familiar dele, filho dele. E agora não é pelo sangue, Angélica, que corre nas veias, que nós somos de Jesus. É pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Evidência histórica não falta. E filosófica. Se a história, Sandra, já é um terreno espinhoso para um cristão, a filosofia é ainda pior. Existe um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, segundo a tradição filosófica, matou Deus. Matou Deus. Ele provou, ou tentou provar filosoficamente, que Deus não existia. Só tem um problema. Nietzsche não é o único filósofo da história da humanidade. Só na escola grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaximandro, tem um bocado. Só na escola alemã tem mais um bocado. E tinha um filósofo chamado Agostinho. Não é você. Agostinho Carrara. Com seu corte de cabelo. Carrara táxi ou táxi Carrara, né? Não está parecendo mais Fábio Júnior, agora é Agostinho. Agostinho de Hipona, chamado popularmente por nossos amigos católicos de Santo Agostinho. Santo Agostinho e Agostinho de Hipona é a mesma pessoa. A gente chama de Agostinho de Hipona porque é, na tradição cristã protestante, é o que nós entendemos. Ele provou filosoficamente que Deus é real. No campo das ideias, ele provou que Jesus, Deus, é real. Olha como ele provou. Ele disse assim, ó: nosso coração está e ficará inquieto enquanto não descansar em ti. Existe dentro do homem uma sede pelo infinito. Nada que foi criado consegue preenchê-la. Nem dinheiro, nem sexo, nem poder, nem sucesso, porque nós somos criados por um ser igualmente infinito.
Se em nós existe uma sede pelo infinito, como é que a gente consegue saber o que é infinito se nós somos finitos? Olha que lógica. Olha que nível de conhecimento. Como é que a gente sabe da infinitude das coisas se nós mesmos somos limitados? Se somos limitados, não deveríamos nem pensar em algo que é tão maior que pode ser chamado de infinito. 1500 anos depois, aproximadamente, surge um outro filósofo, agora na França, chamado René Descartes. Provavelmente você já botou no seu Instagram alguma foto sua e na legenda deve ter colocado alguma frase de René Descartes, como por exemplo, penso, logo existo. Você já ouviu essa frase? Quem já ouviu aqui? Penso, logo existo. Mas o Descartes ele não fica só nisso para provar a existência de Deus. Ele diz assim, como é que seres imperfeitos conseguem conceber um padrão que é perfeito? Como é que a gente sabe que existe perfeição se nós somos imperfeitos? Aí ele responde, assim como nós sabemos que uma linha está torta só porque existe a reta. Eu só sei o que é torto porque eu sei o que é reto. Segundo Descartes, a ideia de perfeição não nasceu no homem. Segundo ele, ela foi colocada no coração e na mente do homem pelo próprio Deus. E isso corrobora com o que está escrito na Bíblia. João, abre aí, por favor, Eclesiastes 3:11. Foi Deus quem colocou a ideia de perfeição em nossos corações. Olha o que diz Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Espera aí. O homem não é eterno. O homem é finito. O homem tem tempo. O homem tem prazo de validade. Como é que ele sabe o que é eterno? Só se alguém colocou essa ideia dentro do seu coração. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Aqui, imperfeitos, finitos, efêmeros, passageiros, ainda não conseguimos entender totalmente a grandiosidade do que é Deus. Mas chegará um dia em que os nossos olhos serão os olhos que farão parte de um organismo chamado novo corpo glorioso. E quando a gente conseguir ver tudo, aí nós conseguiremos entender tudo também. Eu poderia citar inúmeros filósofos. Para remir o tempo, eu vou para a prova científica de Deus. E eu vou provar cientificamente a partir da perspectiva de homens que foram da ciência. Do testemunho desses homens. Aquiles é mais cientista do que eu, é químico. Talvez ele tenha mais familiaridade com eles. Mas você em algum momento já deve ter ouvido falar num cidadão chamado Isaac Newton, sim ou não? Quem é esse camarada? Newton. Aquele que desenvolveu as 3 leis de Newton, lei da inércia, lei da ação e reação. Eu sei explicar isso? Não. Porque eu sou historiador, sou de humanas, e o povo é de exatas é que é fera nisso. Se eu quisesse realmente aprender isso, eu tinha ido. Mas eu não fui. Mas Newton tem uma moralzinha na ciência, tem ou não? Você acha que não tem, não? Camarada que é falado até hoje, o cara lá de 1600 e pouco, viu uma maçã caindo e disse, opa, gravidade. Esse camarada tem alguma coisa que esse cara disser, muito provavelmente vai corroborar com a verdade. Newton diz assim, ó, esse belíssimo sistema solar, os planetas e os cometas, isso só pode proceder de um ser que seja inteligente e poderoso.
Isso não pode ser obra do acaso. Isso não pode ser além, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não pode. Isso tem a assinatura de Deus. Johannes Kepler. Aí você já, eita, faltei essa aula. Kepler tem um satélite ou uma sonda chamada Kepler, em homenagem a ele, grande astrônomo, físico. Dizia, eu estou apenas pensando os pensamentos de Deus depois do que ele já pensou. Eu só estou agora digerindo o que é que Deus processou. Blaise Pascal dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu sei que você já deu essa cantada, né? Um apaixonado, cheguei. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas esse mesmo Blaise Pascal dizia que existe um vazio no coração do homem, do tamanho exato de Deus. E tantos outros. Michel Faraday, James Clerk, Gregor Mendel, Louis Pasteur. É químico aqueles? É assim que fala? Pasteur é francês, né? Ele hoje estaria na semifinal da Copa. Ele dizia que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima cada vez mais dele. Que coisa incrível, né? Uma pessoa que busca bem pouco conhecimento científico, ela vai dizer, opa, Deus não existe. Mas quem busca bem muito vai dizer, ele é o dono de toda a ciência, sabedoria, de todo o poder. Ele é o mestre geral do universo, o maior arquiteto do mundo, o maior astrônomo do mundo, o maior pintor. Vamos embora acelerar. Eu fico aqui e ali, meu irmão. Se eu pegar alguma coisa de lá, já era. Outro dia foi o Gavião. Não foi? Gavião tira meu sério. Eu desligo a internet para não ver notificação de futebol. Aí o Gavião apita ali em jornal. Jornal, pô, me ajuda. Max Planck, Francis Collins. Todos cientistas que acreditavam em Deus. Tem cientista que não acredita em Deus? Tem. Mas do lado de cá tem Newton, meu irmão. A gente está do lado de Newton. Do lado do cara que até quem não acredita, acredita. Não, Newton é Newton. Mas eu falei no início que eu posso lhe dar todas as evidências históricas, filosóficas, científicas da existência de Jesus. Se você não quiser acreditar, não tem quem vai fazer você acreditar. As evidências estão aí. E não são as evidências dos Chitãozinho Chororó. São as evidências reais de que Jesus é Deus. E eu vou lhe dar uma última evidência. E essa evidência se chama Bíblia Sagrada. Por que é que eu vou lhe dar essa última evidência? Porque em João 5, Jesus diz assim, ó, examinai as Escrituras, leiam a Bíblia, reflitam sobre o que está escrito nesse livro, porque ela testifica sobre mim. A palavra é a evidência de que eu sou Deus. A palavra é a evidência de que eu estive desde a criação do mundo. Encarnei e me tornei o Verbo encarnado. Deixei para vós outros o outro Consolador. E mais uma vez, breve retornarei. A história, ela até ajuda, Juliana. Eu mostrei na história, ela ajudando a mostrar que Jesus foi real. A filosofia, ela até prova. A ciência testemunha
Mas a Bíblia Sagrada testifica que Jesus é real. Nenhuma delas. Nem a história, nem a filosofia, nem a ciência, nem a geografia bíblica, nem a arqueologia bíblica salvam. Quem salva é Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Eu queria de verdade que você tivesse muito atento aqui a gente e esquecesse, eu vou tentar esquecer o bingo que está rolando ali agora. Toda a Bíblia aponta para uma única história. Não são 66 histórias. É uma história só. É a história da redenção. E a Bíblia afirma em todos os livros que Jesus é Deus. No Gênesis, ele é a semente da mulher que pisa a cabeça da serpente. No Êxodo, ele é o cordeiro que foi colocado ao lado de Isaac, a provisão de Deus. E hoje ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a serpente que foi levantada por Moisés e Arão no deserto. Diante da incredulidade do povo, o Senhor colocou uma serpente no alto de uma madeira. E todos que olhavam para a serpente ficavam curados. E todos que olham para a cruz do Calvário são curados do seu pecado. Em Deuteronômio, ele é o profeta que é semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão que está à frente do exército de Deus. Em Juízes, ele é o grande libertador. Em Ruth, ele é o resgatador. Ruth estava viúva, abandonada, não tinha mais expectativa, que nem é você. Ele vai lá e resgata a Ruth, assim como ele resgatou Juliana, a sua igreja. Em Samuel, ele é o rei que é escolhido por Deus. No livro dos reis, ele é o rei que é maior do que Davi. Em Crônicas, ele é o centro da adoração. Em Neemias, ele está descrito como alguém que reconstrói os muros que foram destruídos. Em Esté, ele é o Senhor que é invisível, porém que preserva o seu povo. Em Jó, ele é o que está descrito em Jó 42, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Nos Salmos, ele é o bom pastor. O Senhor é o nosso pastor. De nada temos falta. Nos Provérbios, ele é a própria sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o único sentido da vida. Salomão chega no final da vida dele e diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas ele é a única sabedoria que nos resta. Em Cantares, ele é o noivo amado. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações de Jeremias, ele é a esperança no meio da lágrima. Em Ezequiel, mais uma vez, ele é o bom pastor. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha. Os homens condenados, porque não adoravam a Nabucodonosor. E Nabucodonosor olha para a fornalha, não foram 3 homens que nós lançamos ali dentro. Por que é que eu estou enxergando 4? Era Jesus ali no meio. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Meu irmão, não sei se você conhece a história de Oséias.
Leia o livro de Oséias, meu irmão. A minha esposa infiel. Deus diz, tome ela como esposa. Ainda que ela continue traindo, ela é sua esposa. Perdoe quantas vezes necessária for. E é isso que Jesus fez por nós. Porque a gente trai Jesus todos os dias. E ainda assim ele escolhe manter o casamento com a gente. Em Joel, ele é a chuva serôdia, que é derramada através do seu Espírito sobre as nossas vidas. Eis que derramarei a chuva do outono, a chuva serôdia, sobre os jovens, sobre os velhos. E é essa chuva que foi derramada sobre nós com o Espírito de Deus. Lá em Amós ele é o tabernáculo, ou o restaurador do tabernáculo que havia caído. Em Obadias ele é o rei do reino eterno. Em Jonas, ele é aquele que venceu a morte. Os fariseus perguntaram a Jesus, nos dê um sinal de que tu és o Deus. E Jesus disse àqueles homens, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. O Filho do Homem vai para o fundo da sepultura por 3 dias, mas ressurgirá como Jonas ressurgiu do ventre do grande peixe. E Jesus é esse que vence a morte como Jonas venceu. Em Miqueias ele é nascido na cidade improvável de Belém. Em Naum ele é o justo juiz. Em Abacuque é o que está descrito como o justo, pelo qual nós vivemos pela fé. E chegando ao fim do Antigo Testamento, em Sofonias ele é o Deus que salva. Em Ageu ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias é o rei montado num jumento e transpassado em seu lado. E em Malaquias ele é o sol da justiça. 39 provas bíblicas de que Jesus é Deus. 39 provas com homens espalhados em muitos tempos de que Jesus é o Senhor. Mas como ele é maior do que tudo isso, ele vai além. Eu vou resumir os 4 evangelhos em uma coisa só. Nos evangelhos, Jesus é o Messias prometido. Em Atos, ele é o Cristo ressuscitado e ele edifica a sua igreja. Em Romanos, Jesus é o justificador dos nossos pecados. 1 Coríntios, ele é a nossa Páscoa. Em 2 Coríntios, ele é a nova aliança. Em Gálatas, ele é o libertador pela graça. Em Efésios, ele é o cabeça, é o noivo da igreja. Em Filipenses, ele é o servo exaltado. Eu acho que eu pulei Isaías aqui, viu, gente? Eu vou falar de Isaías, ou vou ficar em Isaías 9. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é aquele que foi levado para o matadouro como ovelha muda. Não abriu a sua boca, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Voltando para o Novo Testamento, Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses é o rei que voltará. Em 2 Tessalonicenses é o justo juiz. 1 Timóteo é o único mediador entre os homens e Deus. Em 2 Timóteo é o Jesus, é o Senhor fiel. Em Tito, ele é a nossa esperança. Em Filemão, ele é um reconciliador entre aqueles que estão brigados. Filemão está brigado com Onésimo. E aí entra a figura de Jesus, representada por Paulo, para reconciliar Senhor e escravo. Em Tiago, ele é o Senhor da glória. Em 1 de Pedro, ele é o supremo pastor.
Em 2 de Pedro, ele é o Senhor e Salvador. Em 1ª, 2ª e 3ª de João, ele é a vida, a verdade e o caminho. Em Judas, ele é poderoso para guardar os seus. E aí chega o Apocalipse. E no Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro e o Leão. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rasgará, meus irmãos, os céus e buscará a sua igreja. Ele é o Criador dos novos céus e nova terra. Esse é o Jesus que a gente serve, meus irmãos. Há tantas provas, eu não vou julgar ninguém, porque em algum momento eu também não cria. E às vezes, não acredito ainda. A Bíblia foi escrita por 40 homens. 40 homens aproximadamente. Judeus, gregos, 3 línguas. Aramaico, hebraico, grego. 3 continentes. Na Ásia, na África, na Europa. Em 1500 anos, as histórias não eram para bater. Não dá para pegar 1500 anos de história e contar uma única história. Em 3 línguas diferentes. Isso não pode ser coincidência. Isso é inspiração divina. Hebreus 11 diz que a fé não é acreditar sem evidências. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que nós não vemos. A fé, ela não ignora as evidências. Ela vai além. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus. A evidência que eu trouxe até conduz, sabe? Mas quem convence é o Espírito. Certa feita eu falei isso aqui. O Evangelho está sendo pregado em tempo e fora de tempo. Você pode dizer glória a Deus? Mas quem convence é o Espírito Santo. Eu posso chegar no incrédulo, falar essa história toda e ele continuar sem acreditar. Evidências não faltam. Eu posso chegar num cristão, contar essa história toda e ele continuar chafurdado no pecado. E sem valorizar o sacrifício de Cristo. A gente não tem como convencer. Quem convence o homem do pecado, da morte, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. A grande pergunta diante disso tudo não é se você entendeu que Jesus é real. Eu sei que você entendeu. Você sabe, biblicamente, que Jesus existiu. Você sabe, talvez não sabia até então, historicamente, que até quem é inimigo de Jesus reconhece que ele existiu. Talvez você não sabia filosoficamente que é possível provar que Deus existe. Mas agora você sabe. Talvez você não sabia que tem cientistas da maior estirpe que acreditam que Deus é real. Agora você sabe. Mas a pergunta não é se você sabe ou se você não sabe. A pergunta que fica é a mesma que Jesus fez aos seus discípulos quando eles voltam da missão que ele deu aos 70. E quando eles voltam, depois de terem curado no nome de Jesus, depois de terem expulsado demônios no nome de Jesus, depois de terem pregado o evangelho de Jesus, eles dizem, mestre, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João. E a pergunta que fica para mim e para você é a mesma que Jesus fez àqueles homens. E vocês? Quem dizem que eu sou? Faça essa reflexão. Diante dessas evidências, quem vocês dizem que Jesus é? Jesus é o que, Alan, para tu? Pode falar.
é a vida. É o que para tu, Sandra? Libertação. Jesus é o que para tu, Jonas? Ele é tudo. Todas essas respostas apontam para a mesma resposta que Pedro deu. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: bendito és, Pedro, porque quem te revelou isso não foi história, não foi geografia, não foi arqueologia, não foi filosofia. Bendito és, Jonas. Bendita és, Sandra. Bendito és, Alan. Porque quem revelou isso a vocês não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus. Benditos sois vós, porque vocês acreditaram sem precisar ver. Ninguém aqui viu Jesus, mas a gente acredita que Ele é real. E que privilégio vai ser quando a gente morrer, porque depois da morte segue-se o juízo, e a primeira pessoa que a gente vai ver é Ele. Os discípulos foram privilegiados em vê-lo durante seu ministério. Adão foi privilegiado em ver o Senhor na viração do dia, no jardim do Éden. Sobre nós não recaiu bênção menor. Sobre nós está o Espírito Santo de Deus. E quando a gente morrer, Ele não vai separar em quem viu Ele antes ou depois. Ele vai dizer: benditos de meu Pai, venham para a casa que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Eu queria chamar o louvor aqui. E vocês? Quem dizem que Ele é? Você pode ficar de pé? O maior argumento em favor de Cristo não é um documento antigo, não é um relato filosófico, não é um registro histórico, não é um filósofo brilhante. O maior argumento que Jesus existe, além da Bíblia Sagrada, sou eu e você, meu irmão. Eu e você somos a prova de que Jesus é real. Eu e você somos a prova de que Jesus transforma vidas. Quem era você, Alisson? Quem era você, Alan? Quem era você, Léo? Quem era você, Alberes? Do que Ele te transformou, do que Ele te chamou, do que o mundo te chamou e do que Ele te chamou. E hoje Ele chama você de filho. E é esse Jesus que eu queria que você adorasse nessa noite.